Graças a Deus, irmãos. Queria pedir para os irmãos abrirem Romanos, capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, porque o Senhor é bom, né? Ele cuida de nós, Ele nos usa e eis-nos aqui para fazer a vontade do Senhor, amém? Romanos 8, capítulo 28, diz assim: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Aqueles que amam e obedecem a Deus têm a sua vida cuidada por Deus, né? Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos orienta. E para esses, né? Para esses que amam a Deus, a palavra diz que tudo o que lhes acontece coopera, contribui para o bem, né? Para o bem deles. E nós somos um desses, né? Que amamos a Deus. Então, tudo que acontece em nossas vidas, né? Já que nossas vidas está entregue nas mãos do Senhor, tudo que acontece em nossas vidas contribui para o nosso bem, né? E tudo é tudo. Se Deus permitiu que algo bom acontecesse, contribuiu para o meu bem. Se Deus permitiu que algo ruim acontecesse, também contribuiu para o meu bem. Por isso, eu queria falar sobre uma situação, né, da bondade de Deus nas nossas vidas que a gente não gosta muito de experimentar, né? É até meio estranho falar algo de bom do Senhor para mim, que eu não gosto de experimentar. Mas é quando o Senhor nos diz não, né? O não do Senhor não é um não maldoso. O não do Senhor é um Deus bondoso. Aceitar o sim do Senhor é fácil, a gente aceita de boa, né? Mas o não de Deus parece que é mais difícil, principalmente quando ele é contrário, né? Àquela minha vontade, aquele desejo que eu estou de fazer alguma coisa. E o Senhor diz, não, não faz, né? De comprar alguma coisa e o Senhor diz, compra não. Né? De falar, e o Senhor diz, fica quietinha. Não fala nada não, né? Parece que Deus, quando diz não, Ele está querendo nos humilhar, né? Está querendo nos envergonhar, nos punir. Mas, na verdade, não é nada disso, né? A palavra diz que tudo que nos acontece contribui para o nosso bem, né? Então, o não de Deus, Ele também contribui para o nosso bem. A bondade, né? No não de Deus para as nossas vidas, né? A proteção, a segurança, a paz, a vida. Né? Deus já nos mostrou o quanto que a gente pode confiar nele, porque o quanto que ele nos ama, ele fez tudo para nós, né? Quando o homem veio ao mundo, já estava tudo pronto. Deus já tinha feito tudo pronto para ele. Era só ele cuidar, era só ele administrar. Mas nós fomos ingratos com Deus, o homem foi ingrato. E mesmo assim, Deus continuou amando, mesmo assim Deus perdoou, salvou, né, o homem da condenação e deu o direito de vida eterna para todo aquele que nele crê. Tem o direito de vida eterna com o Senhor, né? Então, nós não temos por que desconfiar do nosso Deus, duvidar das intenções de Deus para conosco. Em Jeremias 29:11, Deus diz que os pensamentos dele sobre nós são de paz e não de mal. Então, o não de Deus não é um não maldoso, porque essa não é a essência do nosso Deus, né? O nosso Deus é santo. Então, o não dele é o não que nos abençoa, que abençoa a minha vida. Tudo que o inimigo faz tem uma intenção maldosa, mas o nosso Deus não é assim. Tudo que o inimigo faz, pensa e planeja. É para roubar, é para matar, é para destruir algo, é para destruir alguém. Mas tudo que o nosso Deus faz, pensa e planeja, né? Tem uma raiz santa, tem uma raiz bondosa, tem propósitos excelentes para a nossa vida. É para gerar vida e não morte em nós, né? É para nos trazer alegria e não tristeza. Em João 13:7, Jesus diz, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Então o não de Deus, agora eu não entendo, né? Eu questiono. Mas lá na frente eu vou entender por que ele me disse não, né? Por que o que ele fez comigo lá foi me proteger, foi para me corrigir aquele não, foi para me salvar, para me livrar de um choro posterior, de uma dor posterior, de um sofrimento. Foi para me honrar, né? Foi para me abençoar.
Nós é que de início não entendemos, ficamos tristes, né? Ficamos questionando. Ah, Senhor, por que não, né? Como assim, Deus? Não custava nada, qual é o problema? Né? Mas Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, sabe o que é melhor para cada um de nós. Em 1 Coríntios 2,9 diz que o que o Senhor tem para nós, nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Então nós podemos confiar no cuidado do Senhor. José, quando interpretou na prisão o sonho do copeiro, né, e do padeiro, isso está lá em Gênesis 40, no 41 também. José pediu para o copeiro falar dele para o rei, né, porque José interpretou que em 3 dias o copeiro iria estar na presença do rei. Então, José pediu para ele, quando você estiver lá, fala de mim para o rei, né? Isso ia acontecer dali a alguns dias, não dava para o rapaz esquecer, né? E José pediu para ele falar para o rei sobre ele, na intenção de que o rei se interessasse em conhecê-lo, né? Sabendo que José interpretou o que realmente, de verdade, aconteceu. Ele falou, fala do rei para mim. A intenção de José era de que o rei se interessasse por ele, né? Chamasse ele, tirasse ele dali daquele lugar, daquela prisão. E a Bíblia ela não fala, mas com certeza José era íntimo de Deus e ele deve ter pedido para o Senhor, né? Senhor, faz ele lembrar de mim, né? Passa um dia, passa 2, passa 3, nada acontece. Ele deve ter pedido, Senhor, faz ele lembrar de mim, né? Me leva lá na mente dele e faz ele falar de mim para o rei, para alguém próximo do rei, né? E o tempo foi passando. E a Bíblia fala que passaram-se 2 anos, né? E vamos dizer assim, essa oração de José não foi atendida por Deus, né? Vamos pensar assim. Porque José continuou lá na prisão. Ele não sabia o final da história, né? Nós sabemos o final da história, mas enquanto ele estava lá na prisão, ele não sabia, né? O final dessa história. Então, o tempo que ele ficou ali pedindo para o Senhor, né? Me leva lá na memória daquele rapaz. A gente olhando a resposta de Deus, é como Deus falasse para ele, agora não vou fazer isso agora, né? Por enquanto não chegou o tempo. Até o dia que Faraó teve um sonho e chamou todos os sábios e os adivinhos ali do Egito, mas ninguém foi capaz de explicar aquilo que Faraó tinha sonhado, né? Então aí chegou o momento de Deus fazer com que aquele copeiro se lembrasse de José, e ele lembrou de José, foi até o rei, né, contou que existia ali um rapaz que há um tempo atrás interpretou também um sonho dele, e com isso José foi chamado e foi levado até a presença do rei. E lá o rei contou o sonho para José, e Deus permitiu que José também interpretasse o sonho do rei, e isso abençoou muito a vida de José, né? Porque adivinhar o sonho do rei lá dentro do palácio, onde muitos outros ali não conseguiram adivinhar, né, foi muito mais importante para José do que adivinhar o sonho do copeiro lá dentro da prisão. Né, o que ele fez no palácio trouxe muito mais valor para ele do que aquilo que ele tinha feito ali na prisão, né? E depois que ele interpretou o sonho do rei, ele deu um conselho para o rei, né? E o rei, com isso, acabou nomeando José como governador de todo o Egito. Abaixo do rei, José era o homem mais importante ali no Egito. O que eu queria dizer é que se o copeiro, né, tivesse falado de José antes, lá naqueles primeiros dias, né, provavelmente o rei pudesse nem ter se interessado por José. Ele já tinha sábios, já tinha adivinhões ali no palácio, egípcios, né, a serviço dele. Ele não estava precisando de mais um. Provavelmente ele não ia dar atenção para um hebreu preso, né, escravo. Poderia até chegar no conhecimento dele de José, mas ele poderia não fazer nada por José. José continuava permanecendo ali na prisão, né? Ele precisou passar, ter que conviver, vamos dizer assim, com esse não do Senhor por 2 anos, mas Deus tinha algo melhor para ele, né? Deus tinha uma ocasião melhor para que o rei conhecesse José,
Deus tinha uma ocasião melhor para que o copeiro lembrasse de José. Deus tinha um motivo, um dia e uma hora melhor para que José saísse dali da prisão e se tornasse o homem que ele se tornou, né? Nós, como eu disse, a Bíblia não fala, não sei se José orou pedindo ou não, né, para que o copeiro lembrasse dele, mas se ele orou, né, é como se Deus dissesse para ele, né, agora não, por esse motivo ainda não, né? Tem dia e tem hora e tem um motivo certo para eu te tirar daí. E você vai viver a plenitude dos meus sonhos, né? O não de Deus, ele nos beneficia, e nos beneficia muito. A graça de Deus, ele beneficia e nos beneficia muito. A graça do Senhor quando ele diz não para nós, né? E graças a Deus que a misericórdia dele nos alcança, porque a gente, a princípio, a gente não quer entender. Como eu disse, a gente se entristece, né, com aquilo que deu errado e a gente estava apostando que ia dar certo, a gente fica emburrado, né, começa a murmurar, faz birra, mas a misericórdia de Deus, ela não nos abandona, mesmo nesse momento, o Senhor não se volta contra nós, né? Ele nos perdoa e nos leva a viver aquilo que Ele planejou, do jeitinho que Ele sonhou. Em Jó 42:2, diz que nenhum dos sonhos, dos planos de Deus podem ser frustrados. Talvez a nossa rebeldia, essa nossa revolta, essa nossa murmuração faz retardar o processo, né? Mas a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é cumprida nas nossas vidas. Isso aconteceu, né, com o povo do deserto, que era para andar poucos dias e acabou andando lá anos, né, por murmurar, por falar mal. Mas eles chegaram onde o Senhor queria que eles chegassem, né? Eles não foram aquelas pessoas que entraram, mas os seus descendentes chegaram até a terra prometida, né? E quando a gente resolve dar um jeitinho ou pegar um atalho em desobediência à palavra do Senhor para chegar aonde a gente quer, isso só nos traz más consequências, isso só nos traz dores. Então é melhor obedecer ao não bondoso de Deus, né? E não fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer. Para você poder viver a plenitude da sua bênção, sem nenhum tipo de consequência, sem nenhum tipo de sofrimento causado pela sua impaciência, né? Então, se Deus diz agora não, é porque existe nos planos dele um momento infinitamente melhor do que esse agora que você está querendo fazer alguma coisa. Se ele fala para você isso não ou essa não, é porque o que ele tem não se compara a isso que você está querendo, a essa que você está, né, querendo trazer para a sua vida. A minha intuição, né, às vezes as minhas experiências anteriores, né, o meu achismo, a minha vontade do momento, o meu coração que muitas vezes me engana, nada disso deve prevalecer mais do que a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós não sabemos, né? Eu nem sei como é que eu vou terminar o fim dessa manhã, né? A gente não pode falar nem o fim do dia. A gente não sabe como vai terminar o fim dessa manhã. Mas o nosso Deus sabe, né? Que essa palavra nos faça entender que o não de Deus, que às vezes parece que gera um sentimento de frustração em nós, parece não, né? Gera um sentimento de frustração em nós. Para Deus não é assim, é um ato de proteção. É um ato de amor por nós, de cuidado, né? É uma oportunidade que Ele está nos dando para viver algo melhor que Ele tem para nós. Amém? Que o Senhor possa, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração dos irmãos e que nós possamos continuar sendo obedientes ao Senhor e vivendo o melhor que Ele tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais esta oportunidade, te agradecemos pela